A paz do Senhor Jesus, quero deixar aqui uma palavra ao seu coração, mas antes quero pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a palavra do Senhor venha chegar até elas também. Que você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal, que toda semana você vai estar vendo vídeos sobre a palavra do Senhor se fortalecendo em Cristo, amém? Eu vou ler aqui a palavra do Senhor em Gênesis 25, versículo 21. Nós vamos entender o poder da oração. A oração, ela muda sentenças, ela muda decretos. A oração, ela tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que nós invocamos a Deus? Através da oração. E é sobre isso que eu quero falar. A Bíblia diz o seguinte: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Esse é o nosso Deus, esse é o poder da oração. Isaque poderia sim ser pai de filhos, mesmo que ela não pudesse gerar filhos para ele. Mas, porém, Isaque desejava um bem maior, desejava que a sua esposa fosse mãe de filhos. Porque naquela época poderia sim ter várias esposas. Porém, Isaque, ele queria ver a alegria da sua mulher. Então, a Bíblia diz que ele orou e a Bíblia diz, ouviu as orações. Ele não orou apenas uma vez. Provavelmente, Isaque orou muitas vezes a Deus, pedindo para que ele abençoasse a sua esposa e ela fosse mãe de filhos. Esse é o nosso Deus. O Deus que muda a sentença dos médicos, dos advogados, ele muda o tempo, as estações, ele remove reis, ele estabelece reis. A Bíblia diz que o Senhor parou o sol para que o povo dele viesse a vencer. O Senhor diz que ele abriu um mar vermelho, a palavra de Deus diz, para que o povo viesse a passar com os pés enxutos sobre o mar, no meio do mar. E assim é o nosso Deus. A oração, ela tem poder de mudar a sua vida. Para quem é que você tem contado os seus problemas? Para quem é que você tem recorrido quando sobrevêm notícias ruins sobre a sua vida? Eu quero convidar você a colocar diante de Deus tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que tem afrontado a sua vida. A Bíblia fala de um homem chamado Jó, que certa vez Jó estava ferido, doente de uma enfermidade, coçava com cacos, humilhado. A Bíblia diz que a sua esposa o abandonou, ele perdeu os seus filhos, os seus bens materiais. Mas a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte. Olha o poder da oração. Quantas sentenças nós conhecemos na palavra de Deus, que Deus mudou através da oração. Jesus nos ensinou a orar na sua palavra. Jesus disse que entra no teu quarto, fecha a tua porta e entra em secreto, que em secreto o teu pai vai te responder. A oração, ela tem a ver com a intimidade nossa com Deus. Quando nós oramos, nós colocamos diante de Deus, nós damos a permissão para Deus agir na nossa vida. Mas quando nós tentamos agir da nossa maneira, provavelmente as coisas não vão dar certo. Quando nós tentamos agir sem a direção de Deus, sem o Espírito Santo, provavelmente as coisas vão dar errado. Mas quando nós oramos, quando nós colocamos diante de Deus aquilo que nós temos enfrentado, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, eu não sei o que você tem passado. Qual é a sua dor, se é na sua casa, se é na sua família, se é no seu casamento, se é na sua saúde, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Eu não conheço você, mas eu sei que se você está assistindo esse vídeo, Deus está te dando uma direção. Ore, coloque diante do Senhor, coloque diante dele tudo aquilo que você tem sofrido. Chore aos pés dele, clame ao Senhor. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei
coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Quando Deus fala essa palavra a Jeremias, Jeremias estava encarcerado, Jeremias estava preso. E mesmo Deus sabendo de tudo que Jeremias estava enfrentando, Deus diz: Jeremias, clama a mim que eu vou te responder. Quando você clamar, quando você pedir, quando você coloca diante de Deus, você dá permissão para Ele entrar à frente do teu problema. Quando você entra no seu quarto, quando você fecha a sua porta, quando você coloca diante de Deus, a partir daquele momento o problema não vai ser mais seu. O seu problema, ele vai ser de Deus. E a gente não conhece ninguém na Bíblia que colocou diante de Deus, que colocou na mão de Deus aquilo que estava enfrentando e foi decepcionado. Só que existe o tempo, o modo e um propósito para Deus na sua vida. Existe o tempo certo de Deus agir. Existe o tempo certo de Deus fazer. Existe a maneira que Deus vai fazer na sua vida. E existe o propósito, que é o teu sonho, que é o teu projeto, que é aquilo que você tem idealizado para a sua vida. Só que existe o modo de Deus fazer. Só que quando muitas vezes colocamos diante de Deus, nós não sabemos esperar o tempo de Deus agir. Nós começamos a ficar desesperados, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, falamos: Senhor, nós colocamos diante do Senhor, por que não está acontecendo nada? Por que não tenho visto o Senhor agir? Mas saiba que até no silêncio, Deus ele está operando. Deus opera no silêncio, foi isso que Deus fez com Jó. Deus viu o sofrimento de Jó e Deus por muito tempo ali, Deus só se apresenta a Jó no final do seu sofrimento. E assim também é na nossa vida, às vezes Deus está permitindo para ver o que tem dentro do teu coração. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Deus não vai fazer nada na minha vida para mostrar que a Tamara é alguma coisa. Deus jamais vai me usar para falar: nossa, a Tamara é muito santa, a Tamara não. Ele faz para a sua glória, para que Ele seja manifesto, para que Ele seja visto, para que Ele seja glorificado. E é muitas vezes por isso que Deus permite certas situações acontecerem na nossa vida, para que Ele seja glorificado. Às vezes hoje as pessoas olham para você e não dê nada por você. Olha para você e diz: a sua vida não tem mais jeito. Para o seu casamento não tem jeito, para a sua saúde não tem jeito. Talvez os médicos dissem para você que você vai ter que tomar medicamentos para a vida inteira, que você vai ter que fazer tratamento para essa doença a vida inteira. O seu casamento, talvez diante dos seus olhos, acabou. A sua família acabou. Talvez você esteja aí no vício e talvez você tenha tentado abandonar e você não consegue. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei se você tem sido injustiçado, caluniado. Eu não conheço a sua vida, porém o Senhor conhece. E Ele quer entrar nessa batalha, mas é necessário que você clame a Ele, porque Ele só responde quem clama. Deus só vai responder a oração que ela é feita com o coração sincero. Presta atenção. A Bíblia diz em Daniel, que Daniel, olha, eu vou ler para você lá em Daniel. Olha que interessante que diz. Olha o que o anjo diz a Daniel. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Esse é o poder da oração. Esse é o poder que vem do alto. É a resposta que vem de Deus. A resposta de Daniel veio quando Daniel se humilhou. Ele procurou a conhecer a Deus. Ele dispôs o coração a compreender, a se humilhar perante a presença do seu Deus. E por causa das suas palavras, por causa da oração de Daniel, o anjo veio com a resposta. A Bíblia diz que o príncipe do rei da Pérsia tentou resistir, mas aí a Bíblia diz que ele fala o seguinte: agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Daniel estava buscando a resposta de Deus e a resposta de Deus veio para ele. O que ele estava buscando aconteceu porque ele orou, porque ele propôs a buscar ao Senhor. Ele propôs o coração dele a entender as coisas do alto, a buscar ao Senhor Jesus. E assim também é isso que você tem que fazer. Em Romanos 12, a palavra do Senhor diz: alegrai-vos na esperança,
Sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você tem que perseverar. Não é orar uma vez e deixar de orar, não, é persistir na oração. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que haver confiança. Não existe relacionamento nenhum, nem de amizade, nem de marido e mulher. Nenhum relacionamento é possível sem que a base seja a confiança. Você não é amigo de quem você não confia. Você não casa com quem você não confia. É necessário no relacionamento entre você e Deus, entre eu e Deus, que haja confiança. Se eu coloquei diante de Deus aquilo que eu tenho enfrentado, eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar que Deus está no controle de tudo, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta. Eu tenho que entender que Deus não perde o controle. Deus não perdeu o controle da tua vida. Não é porque você não está entendendo o que você está passando hoje que Deus ele perdeu o controle da situação. Deus ele permite todas as coisas para a sua glória, é um ensinamento que Deus está te dando. Talvez Deus está querendo mudar o teu coração, mudar a tua forma de pensar. Deus está querendo quebrantar o teu coração. Você não entende o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus estava com Daniel. E a Bíblia diz que Deus não permitiu Daniel, quando o rei pergunta para Daniel, você está vivo? Daniel diz, eu estou, porque Deus viu em mim a inocência. Foi achado em mim inocência diante de Deus. Deus não impediu, mas Deus estava com Daniel. Existem situações que Deus não vai impedir, porém Ele vai estar com você. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa peleja. Eu posso dar aqui para você inúmeros exemplos na palavra de Deus sobre os livramentos que Deus deu na sua palavra através da oração, do jejum, da busca, da confiança em Deus. Eu posso citar milhares para você aqui, porém você tem que crer, você tem que buscar, colocar diante do Senhor, entrar no teu quarto, fecha a tua porta, vá à igreja, busca ao Senhor, faça os seus propósitos, o seu jejum. Ore ao Senhor e confia, não murmura no teu coração, não reclama, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e ela vai se cumprir, mas existe o tempo, o modo e o propósito, que é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Mas se nós colocamos, nós temos que confiar e esperar e descansar o nosso coração e ter a certeza, tenha certeza que Deus está no controle da tua vida. O Senhor está no controle dessa situação que você tem enfrentado. Se você tem desanimado, deixado de orar, se você deixou de confiar nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, eu quero convidar você a voltar a orar, a voltar a buscar o Senhor, a ter uma comunhão com Cristo, a ter um relacionamento com Deus de confiança. Ele não vai deixar você sozinho nessa situação. Ele está com você, mas aprenda a descansar e confiar. O quanto é bom a gente descansar no colo da nossa mãe, deitar no colo da nossa mãe. Toda vez que eu vejo a minha mãe, eu gosto de deitar no colo dela, abraçar. Isso me traz paz, confiança, proteção. E é assim que Deus quer fazer com você. Ele quer ter esse relacionamento de pai e filho com você. Que você possa descansar no Senhor a partir de hoje. Ele não vai deixar você perecer nessa situação. Ele não vai permitir você perecer. Ele não vai permitir que tudo aquilo que você tem enfrentado seja para a tua vergonha, seja para a tua derrota. Vai ser para a glória dele. Vai ser para que todo mundo possa olhar para a sua vida e dizer, verdadeiramente Deus está na sua vida. Verdadeiramente Deus é com você. Não é pelo que você vai fazer. Não é pelo que você vai agir, é para que o que ele vai fazer é para a glória dele. Assim como muitos olham para você e vê a situação que você está passando e já dá a sentença como perdida na sua vida, vão ter que olhar e reconhecer que o Deus da Bíblia está com você, ele é fiel e vai servir de testemunho para que outras pessoas aprendam a confiar em Deus, aprendam a colocar a confiança, a esperança e a descansar no Senhor. Eu não estou contando uma história para você, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando do que eu já vivi e vivo todos os dias da minha vida. Tente entender como Deus trabalha, o porquê que Deus permite
Só se permita ser moldado por Deus. Se permita ser o barro na mão do oleiro. Se permita ser moldado. Se for necessário mudar, mude. Se for necessário abandonar o pecado, abandone. Se for necessário você perdoar, você perdoa. Mas não deixe que nada atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Porque tudo que acontece na sua vida é com a permissão de Deus. Deus permite todas as coisas acontecerem para que Ele seja glorificado. E assim como Ele tem feito na minha vida, assim como Ele tem feito Ele fez na vida desses homens e mulheres de Deus aqui na palavra dEle, Ele também vai fazer na sua. Eu creio em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, se esse vídeo tocou o seu coração, se Deus falou com você. E eu creio que Ele vai alcançar muitas vidas e muitas vidas serão fortalecidas em nome do Senhor Jesus.